Mas que ideia absurda é essa de misturar política com arte? A arte não deveria só ressaltar ideias. A arte deveria ser edificante, elevar o espírito do homem para contemplar a estética, o visual. Não se deve impregnar esse conceito elevado com politicagem, com essa lacraçãozinha militante nos dias de hoje. A arte deve exaltar só coisas belas, maravilhosas, como este apresentador. Eu sou o professor de arte, cartunista Raposa, um renomado ninguém. E se você acha realmente que a arte está longe, livre de influências políticas, você está completamente, redondamente enganado. A arte desde a pré-história, desde as sociedades neolíticas, isso, desde aquela sociedade coletora do homem das cavernas, digamos assim, que ainda não existia nem o idioma falado, mas existia a linguagem artística. Veja como a arte ela é primitiva na raiz do homem, do intelecto do homem. Até aquela arte pintada na parede, até aquilo tinha uma conotação política. Os ídolos de pedra que eles construíam tinham uma conotação política. Se você avançar na sociedade, à medida que ela vai ficando mais complexa, com um monte de ligações sociais, de poder, de hierarquia e tal, a arte vai ficar cada vez mais política. Ela nunca será apolítica. Fica aí que o vídeo de hoje vai te explicar a raiz de maneira pedagógica, suave, tão suave que até a influência que acha fashion ser alienada possa entender. E essa discussão está quente, está pulsante nas redes sociais, na internet brasileira, por conta de uma moça que pode ser classificada como um meme vivo, o meme da Barbie privilegiada. É impressionante como o meme não interpreta às vezes a realidade, ele se torna real, pelos piores motivos às vezes. Essa moça estava indignada no verdadeiro, assim, naquele verdadeiro estado, espírito do meme do Mauricinho. Por favor, ela estava revoltada que bandas políticas, bandas que surgiram com cunhos políticos, estavam falando de política nos seus shows. Isso aí, é tipo, por favor, você banda política, pode parar de falar de política? É tipo ela estar revoltada com a água. Água, por favor, você poderia deixar de ser molhada? Se você está aí pensando que é coisa de artista contemporâneo, de artista moderno, misturar política com arte, calma, a gente vai fazer de maneira regressa. Se a gente regredir um pouquinho no tempo, ali anos 60, 70, a gente tem a pop art. A pop art que nasceu como uma crítica ao sistema de museu, um sistema elitista que dizia o que era arte e o que não era. Quais tipos de arte tinha que ser exaltada, quais tipos de arte tinha que ser menosprezada. Era um movimento crítico, político, contra um sistema. Apesar deles viverem muito pelo sistema e vender arte para muito magnata que sustenta e é do sistema, se tinha uma conotação política e crítica. E se você regredir um pouquinho mais, a gente chega no dadaísmo, uma arte que surgiu com um conceito nihilista, um conceito satírico, um conceito de querer quebrar as instituições, quebrar a inteligência humana, a ciência, a filosofia, a religião, porque ela surgiu em um contexto de guerra, Primeira Guerra Mundial. Então, artistas assim, totalmente céticos e ácidos, criticando a política da sociedade com a sua política nihilista, anarquista. E se a gente regredir um pouco mais, uns séculos antes do dadaísmo, que é por volta do século XX, né? Fim do século XIX, a gente tem então nos séculos XVIII para trás a arte romântica, que tinha sim vários núcleos. Tinha um núcleo que só queria ressaltar o belo, o bonito, de maneira romantizada, melhorar a estética da natureza, mas existia inúmeros artistas românticos como Goya, Delacroix, que pintavam as sociedades oprimidas, os mais pobres, os imigrantes, as classes trabalhadoras.
Inclusive, Van Gogh, um pouco depois, no expressionismo, fazia isso. Faltou falar do expressionismo, né? Mas vamos para a arte romântica, que ela dura por um bom período e tem muito mais essas atribuições políticas. Se você pensar no Jacques Devis, Louis Jacques Devis, eu fiz um vídeo aqui, excelente nesse canal, um dos principais artistas da Revolução Francesa, cuja sua arte era para exaltar o espírito patriota dos revoltados, dos revoltosos, dos jacobinos, para derrubar a monarquia. Era uma arte ainda mais política. E se a gente regredir antes do romantismo, a gente vem a Renascença, a Idade Média, cujo os artistas estavam se libertando das amarras de fazer só uma arte para a igreja. Apesar da igreja financiar eles começaram a produzir o seu próprio conceito de arte. Agora, o homem é o centro de tudo e não só Deus. Ou seja, é uma decisão política, porque você está mexendo com a estrutura política da sociedade, quando a igreja estava no topo. Por exemplo, anos antes da Renascença, era a igreja que financiava a arte. E a igreja financiava uma arte religiosa. Construir grandes monumentos, grandes suntuosas igrejas, catedrais, não era uma função de exaltar a espiritualidade e o poder de Deus, era uma função de demonstração de poder. Demonstração de poder porque é ela que comanda a sociedade, é o clero que escolhe o rei, depois do rei vem os artesãos e tudo mais. Você lembra daquela pirâmide que você estuda nas aulas de história, e como era dividido as classes sociais na Idade Média. A igreja estava lá sempre no topo, era o Papa que decidia quem era o rei de cada país. Ou seja, a arte exaltava o poder dessa instituição, que é uma instituição política, muito mais política do que religiosa. E se a gente regredir anos para trás, antes da Idade Média, a gente chega na Antiguidade Clássica. Para você lembrar, Egito, Grécia, Roma, uma arte política. Eu já fiz um vídeo também falando sobre a arquitetura e a arte grega e romana e por que cada uma tinha uma característica específica e tinha a ver com o pensamento, com a sociedade de cada um desses países. E essa sociedade, esse pensamento era regido por uma política. Então por que o romano fazia desse jeito, o grego fazia de outro? Veja esse vídeo que é excelente, você vai entender. Por exemplo, os gregos, quando eles criaram o teatro aqui no ocidente, o teatro moderno, que seja, as sátiras, as farsas, etc. O teatro grego tirava sarro de figuras públicas, às vezes de cidades, estados rivais. Ou seja, a arte sendo usada de maneira política. E agora, se a gente chegar lá nas sociedades neolíticas, aí você vai se questionar, mas Raposa, até na sociedade neolítica a arte era política? O ser humano só sobrevivia, ele mal vivia? Meu amigo, até na sociedade neolítica lá, os homens das cavernas, aquelas tribos mais primitivas, a arte tinha uma função política. Que é incrível, porque a arte surgiu como uma linguagem, muito antes do idioma falado, das palavras, da linguagem comunicacional que a gente fala e diz. A arte foi uma das primeiras linguagens da espécie humana. Não existe um consenso geral, não existe um consenso determinado porque o homem pintava na parede, qual era a função da pintura rupestre. Mas se tem várias teses, por exemplo, que tinha uma função espiritual, um ritual mágico. Ou seja, se eu pintar a caça, talvez eu tenha mais chance de obter êxito na caça. Se eu pintar aquele animal, talvez eu recolha atributos dele e eu fique melhor. Que seja, eles construíam, por exemplo, totens, esculturas, ressaltando certos animais que lhes davam atribuições divinas. Mas porque, por exemplo, uma tribo escolheu um leão, a outra escolheu o tigre, a outra escolheu o rinoceronte, a outra escolheu o mamute? Ora, pela conjuntura daquela sociedade em específico, poderia-se ter inúmeras explicações porque cada uma escolhia um totem diferente. Mas que seja, por mais primitivo que seja a escolha, era uma decisão política. Por exemplo, aqui para ficar bem claro, existiam sociedades neolíticas que vivia da coleta, vivia da caça, às vezes até do cultivo primitivo ali, das primeiras monoculturas. Eram sociedades pacíficas que pagavam tributos para outras para não serem atacadas, para serem protegidas, ou fazia acordos ali, comércios que seja. Era uma decisão política daquela tribo, então a arte era usada como uma ferramenta. A arte tinha uma função
prática. Ela não era essa coisa que a gente pensa hoje em dia no entretenimento, essas outras explicações modernas e contemporâneas. A arte era uma ferramenta assim como um martelo, o arco e flecha. Então, se era uma sociedade, por exemplo, voltado à coleta, muito provavelmente eles fariam danças, rituais mágicos como a sua arte. Se isso fosse influenciar o clima para chover, ter uma boa colheita, etc. Se eram uma tribo já totalmente diferente, que vivia da guerra, que vivia da escravidão, da opressão, eu vou oprimir, escravizar outra tribo, ou forçá-la a me venerar, pagar tributos para mim, a sua arte tinha uma função prática voltada para aquela prática. Ou seja, eu vou fazer pinturas de guerra, eu vou fazer músicas, apresentações tribais que vá amedrontar o meu inimigo com tambores, que seja, eu vou fazer danças de guerra que vai me preparar, que vai intimidar. Ou seja, é uma decisão política daquela tribo ser mais agressiva, ser agressora, e a arte está voltada para aquela função. Ou seja, sociedades neolíticas, as mais primitivas, digamos assim, também usavam a arte como uma forma política, mesmo que eles não tivessem essa palavra, esse conceito, etc. Até as artes apolíticas são assim por uma decisão política, um minimalismo, um parnasianismo, artes que era arte pela arte, o belo pelo belo, que tentava se desvincular de qualquer influência filosófica, social, política. Até isso tem uma função política, ser alienante, ser só arte pela arte, não trazer nada. Isso também é um conceito político, não tem como se separar as coisas. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro. E espero que vocês nunca fiquem nesse discursinho covarde, esse discursinho alienante de cima do muro, de ai, é muito fora de tom se você se posicionar, se você for militante. Na verdade, seja sempre um militante pelas causas que você acredita e sempre se expresse. E saiba que a arte sempre será também uma ferramenta contra o sistema opressor. Ela sempre vai ser subversiva. E assim como eu te demonstrei, pelo menos a partir do século 16, 17, ela foi usada para sempre ficar do lado dos oprimidos e das minorias contra as classes opressoras. Ah, se você achou que esse é um discurso muito comunista, muito esquerdista, dane-se, porque deve ser! Afinal, você vive numa sociedade oprimida. E se você não tem um pensamento de esquerda para combater ela, quer dizer que você faz parte do sistema opressor. E aí, meu filho, talvez a arte não seja para vocês. Aliás, ela nunca vai ser. Sempre será incontrolada pelo sistema. Abraço.